quando a gente vai falar sobre Brasil, racismo e violência, eu acho que são questões que estão intimamente ligadas, né? E é só a gente parar e pensar, e eu sempre faço essa lembrança de que o Brasil, ele se estruturou, ele foi construído com base na desvalorização, né, do não reconhecimento do caráter humano das pessoas negras. E quando a gente vai falar sobre a polícia, né, a gente vai entender que, na verdade, o Estado, o Estado brasileiro, né, ele foi construído justamente para proteger o patrimônio dessa elite branca. É uma coisa de história, enfim, não tem muito de juízo de valor pra gente fazer. Mas, e aí, eu acho que são dois pilares que acabam trazendo essa convergência, porque o negro, ele historicamente, ele era tido como uma coisa, né, como um bem, se fosse para falar sobre a sua condição de ser humano dentro do direito civil. Agora, quando era para questão de direito penal, aí sim ele era uma pessoa, né? Então ele não era um sujeito de direitos, mas era um sujeito de deveres. Então, se um negro ele matasse o seu senhor, né, como Luiz Gama já falou, né, que seria em legítima defesa, o Estado brasileiro punia. Agora, se um negro sofresse a violência, fosse mutilado, açoitado ou qualquer coisa do gênero, se fosse uma outra pessoa que não fosse o senhor dela, a pessoa tinha que reparar o dano ao senhor do escravizado, né? Então, e se fosse o próprio senhor, ele não acontecia nada com ele, que ele estava ali disciplinando aquele selvagem, né? Porque essa que é a grande justificativa, no final das contas, da escravização, foi essa. E aí a gente fala, né, da questão, por exemplo, dos capitães do mato, e aí também a construção, né, a instituição da polícia, ela vai basicamente trazer a proteção ao patrimônio da propriedade, né? E isso é importante, porque a gente, enquanto liberal, a gente faz essa defesa da propriedade, mas a gente também faz a defesa da liberdade, né? E quando as duas coisas acabam colidindo, né, você tira a liberdade da pessoa, não reconhecendo a dignidade humana dela, em nome do patrimonialismo, né, que é diferente do que a gente defende, aí sim a gente começa a entender a configuração do país. Então, no final das contas, a gente tem a própria instituição, essa coisa da cultura que foi naturalizada de trazer também o negro como a pessoa que é perigosa, que é criminosa, porque se a gente for pegar lá o Código Penal de 1830, todos os usos e costumes da comunidade negra eram criminalizados. Capoeira, candomblé, que é a feitiçaria, né, a capoeiragem, a vadiagem, porque o negro não podia nem ficar desempregado. Não tinha vaga de emprego, mas ele não podia ficar desempregado, que senão ele ia preso. Então você tem a construção do imaginário de que o negro é criminoso. E isso é colocado dentro também da cultura da instituição polícia. E eu acho que é interessante também a gente falar que a polícia é a instituição que mais emprega negros. Mas aí que tá, eu acho que a grande perversidade, né, a grande perversão do sistema. Porque esses negros, eles estão colocados nas camadas mais baixas da hierarquia da polícia, e são eles que vão fazer essa intervenção junto a outras pessoas negras, né? E aí as pessoas falam assim, olha, não pode ter racismo porque o negro não pode ser racista. Mas a polícia pode. E aí entra numa espécie de esquizofrenia, né? O indivíduo não pode ser racista, mas a polícia é. Sendo que a polícia ela acaba agindo através do indivíduo que por muitas vezes é negro. Sendo que é possível a gente entender o fenômeno do racismo praticado também pelo próprio negro. Porque aqui eu não estou falando que o negro ele é racista e tal, mas a ideia, né, de inferiorização e do não reconhecimento, ela acaba sendo introjetada. E isso revela também
alguns efeitos psicológicos e psicossociais dentro da polícia. E tem uma outra questão também desse caráter do reconhecimento. Quando você entra numa instituição, você acaba se destacando. Você não é mais o negro, né? Você é o policial. E o policial tem que combater o mal. Sendo que o mal da sociedade é visto como quem? O negro. Né? Então, toda essa coisa acaba sendo uma teia muito densa e complexa para a gente tentar conseguir entender o que está acontecendo. Mas no final das contas é isso, né? Você tem uma ideia de que o negro é selvagem, ou seja, se ele é selvagem, ele não se adequa às regras sociais. Então, por isso, ele é marginal e isso está introjetado para todo mundo. E aí entra também a forma como ele é tratado. Se ele é selvagem, então ele só entende a violência, então a gente tem que agir com violência. Se ele é um animal que precisa ser domesticado, a gente pode torturar, a gente pode açoitar, como acontece desde sempre em praça pública, né? Só a gente pegar os pelourinhos pelas cidades do Brasil. E, enfim, eu acho que esse tipo de coisa que acaba compondo, né, a nossa organização social. O que eu costumo dizer é que o Brasil prende muito, de fato, porque a gente tem mais de 700 mil detentos, então não tem como dizer que o Brasil não prende muito, mas ele prende mal, né? A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. E do outro lado do espectro, a gente tem uma investigação deficitária. A gente não consegue chegar ao final da conclusão do inquérito, né? A gente não consegue definir a autoria e a materialidade do fato. Então fica um negócio assim, em tese, se tem muita gente e a gente não consegue definir todos os crimes que acontecem, porque é a minoria que chega ao final, então a nossa população carcerária seria ainda maior. A questão também que tem que entrar nessa equação, que é mais uma teia complexa, é que como são feitas as prisões dessas pessoas que estão dentro da população carcerária. Basicamente, 40% delas estão aguardando o julgamento na primeira instância, ou seja, a sentença. São pessoas que são colocadas, são presas em flagrante, e é um flagrante que é de legitimidade muito duvidosa, porque por muitas vezes é preso em flagrante a pessoa que foi identificada com reconhecimento facial, ou então foi presa portando 20 gramas de maconha por tráfico de drogas. Né? Então, a gente tem que entender como é que é feita essa prisão em flagrante. Mas, para além disso, a gente tem 40% de pessoas que estão aguardando primeira instância, né, ainda. A gente fala tanto em prisão em segunda instância, quando quase metade da população carcerária sequer chegou à primeira instância. Então, a gente tem esse problema, esse gargalo que é importante. E aí a gente tem que perguntar quem são essas pessoas, por que o Brasil não olha para essas pessoas? E aí eu volto a falar do racismo, né? Porque 65% da população carcerária é negra. E como a gente fala que existe essa desvalorização, essa inferiorização e o não reconhecimento do caráter humano, é a partir daí que a gente fala, não existe empatia, não existe esse reconhecimento, então a pessoa perde importância. Né? Como essas pessoas valem menos, a gente tende a trazer, né, a construir essa cultura de alijamento, essa cultura de exclusão que vem desde antes, né? Como eu falei, a gente tem desde 1830 a capoeiragem, a feitiçaria e a vadiagem. Né? Então, são coisas em que você acaba impedindo a população negra de ter liberdade, de ter direito à propriedade e também ter direito a poder fazer o que achar melhor. Né? Então, assim, é a liberdade de ser o que, como, quando e onde quiser. E então a gente tem esse problema que eu acho que é muito emblemático aqui no Brasil. E o que a gente pode fazer, né, para poder modificar isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que voltar os olhos para esse problema. Óbvio que o Brasil tem
um milhão de outros problemas. A gente está falando de pessoas que são potencialmente inocentes. E aí a gente vai falar sobre a prisão em flagrante, né? Essa prisão em flagrante que a gente fala que a capitulação dela como um crime de tráfico, por exemplo, é extremamente duvidosa. A gente fala que, às vezes, o flagrante implantado, o flagrante programado também acontece e muito, né? Então, a gente tem que fazer uma reformulação das instituições para que aquelas informações que estejam disponíveis para a gente possam servir para a gente ir em frente. Então, a gente tem que cuidar de, por exemplo, do sistema de justiça, de fazer um mutirão para acabar com esse passivo de 40%. A gente tem que ter uma cultura de atuação do sistema de justiça para saber como que o processo penal ele vai ser utilizado. Porque as pessoas elas são condenadas mediante a testemunha de policial e ponto final, tem 1 milhão... Assim, a regra geral é a prova ser apenas feita com base no testemunho do policial envolvido no caso. Então, assim, quando a gente está falando de devido processo legal, ampla defesa, processo garantista, para quem? Né? Eu acho que esse é o ponto. E aí a gente volta à ideia do reconhecimento como sujeito de direitos. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que ter uma reformulação também da polícia, com uma corregedoria forte, um Ministério Público que efetivamente controle a atividade da polícia, porque a gente precisa desses controles, né, dos freios e contrapesos que acabam servindo para as instituições se regularem entre si. Então, eu acho que esse ponto específico de identificação do que está acontecendo, né, a forma como o processo penal ele vai ser regulado e chegar ao final, né? Porque a gente fala muito de acesso à justiça, até mesmo dentro do direito civil, né, do processo civil no caso, a gente fala que é chegar ao judiciário. Os presos estão lá, mas não saem. Não tem uma resposta, né, jurisdicional. Então, eu acho que a gente precisa ter um foco específico nesses pontos para que a gente possa conseguir fazer as coisas andarem. E é óbvio, né, que a gente está falando também de um aparelhamento necessário da polícia, né? Muitas das vezes a gente fala do investimento em polícia, em inteligência, essas coisas todas, mas às vezes esse orçamento ele é direcionado para o gasto pessoal e não gasto estrutural, né? Então isso é importante para a gente ter uma instituição que seja inclusiva nos termos lá do Acemoglu e do Robinson.